do livro de Tiago. Vamos dar continuidade ao estudo da carta, da epístola de Tiago. Iremos, se assim Deus nos permitir, ver todo o capítulo 4 do livro de Tiago. Então vamos ler, irmãos, do versículo 1 até o versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 17. Diz assim: De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçai e nada conseguis, matai e invejais, e não podeis obter. Brigais e fazei guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, ele nos dá a maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai, chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como este é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixa eu tirar mais aqui um. Oi, som? Oi. Amém. Vamos orar, irmãos. Em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado Senhor seja teu nome. Nós queremos dar graças a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor. O Senhor tem sido maravilhoso com cada um de nós. O Senhor tem nos dado a provisão, o Senhor tem agido com cada um de nós com todo o amor, Pai, com toda a graça, com toda a misericórdia que só o Senhor é capaz de agir com nós, conosco, com todos nós, pecadores. Pessoas que muitas vezes são falhos com o Senhor, que muitas vezes, ó Deus, quebram os teus mandamentos, mas ainda assim o Senhor age com graça, misericórdia, amor, tem compaixão, e apesar de todas as falhas, o Senhor tem cuidado de cada um.
Senhor, eu quero te pedir humildemente, Senhor, por todos aqueles pedidos que foram feitos hoje no grupo do WhatsApp da igreja. Te pedir, Senhor, pela família da esposa do seu Miguel e também pelo seu Miguel, porque perdeu, Senhor, a sua esposa e a família perde um ente querido. Pai, traz conforto, consolo, que só pode vir mediante a graça derramada em nossas vidas pelo teu bendito e santo Espírito. Oh Deus, abençoa também o netinho do nosso irmão Riba. Senhor, traz a ele, ó Pai, conforto, consolo, dá muitos anos de vida, e que ele possa, Senhor, crescer na graça, crescer nos teus caminhos. Faz assim, Pai, para a honra e glória do teu nome. Te peço também, Senhor, pela esposa do pai do Berg, Senhor, que está internada, que de uma hora para outra teve esses diagnósticos, Senhor, e o Senhor sabe o que tem acontecido. Nós muitas vezes não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. E te pedimos pela vida dela, Senhor. Pedimos tudo isso, Senhor, conforme a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Nesse momento eu te peço que abençoe o nosso entendimento, nos iluminando pelo teu Espírito. Traz, Senhor, a iluminação e a capacidade para que cada um de nós compreenda a palavra do Senhor. Faz com que ela seja límpida, compreensível, clara, para que a nossa mente, Senhor, possa verdadeiramente compreender e absorver toda a verdade que está revelada através da Escritura Sagrada. Abençoa as nossas vidas, é isso que eu te peço, e em Jesus, Pai, desde já eu te agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. Bom, se nós olharmos o último versículo do capítulo 3, nós vamos ver que Tiago, ele termina dizendo o seguinte, versículo 18 do capítulo 3. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. E o primeiro versículo do capítulo 4, ele termina dizendo, de onde vêm as guerras? Então o versículo 1, ele está fazendo um contraponto com o que ele acabou de falar no capítulo 3, versículo 18. Se no capítulo 3 ele está falando sobre aqueles que promovem a paz, no capítulo 4, versículo 1, ele está falando sobre aquilo que traz a guerra, aquilo que promove as guerras, aquilo que muitas vezes faz com que o ser humano lute uma guerra contra as suas próprias vontades e desejos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre resistir às paixões e, consequentemente, também nós iremos falar sobre as nossas palavras, os nossos projetos, aquilo que a gente precisa fazer, muitas vezes, que precisa estar debaixo da vontade de Deus. Precisa estar de acordo com o propósito do Senhor. E que a palavra dele é a última palavra sobre nossas vidas. Amém? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver hoje. Então, por favor, acompanhe comigo, versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: de onde vêm as guerras? Senão, será que vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Eu quero que a gente entenda uma coisa muito importante. Para isso eu peço que você volte lá para o capítulo 3, versículo 14. Porque Tiago, ele está falando de uma coisa aqui, e ele vai continuar falando no capítulo 4. Que é a questão de um coração invejoso e ambicioso. Que muitas vezes é um coração que se torna dessa maneira, por quê? Porque ele foi ensinado a ser assim.
Porque lembrem-se, o capítulo 3 é sobre frear a língua, correto? Vocês lembram disso? E que a gente entendeu, a gente percebeu que não é apenas um frear a língua no sentido de a gente não falar mal das pessoas, mas é um frear a língua no sentido de que aqueles que estavam ensinando ensinos inadequados. E que por ensinar ensinos inadequados, estavam levando aqueles que ouviam esses ensinos, que criam nesses ensinos, em direção ao inferno. E é por isso que ele vai dizer que uma faísca pode incendiar uma floresta ou um bosque. Então, um ensino errado pode levar todo mundo para o inferno. E aí ele vai dizer que esse tipo de sabedoria, ela é mundana, terrena e maligna. Vamos ler aí o versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 3. Ele diz, não vos orgulheis e nem mintais contra a verdade, se vocês têm inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. E aí ele está dizendo no capítulo 4, versículo 1, que esse é o motivo das guerras que acontecem no coração humano. Ele está fazendo aqui uma pergunta, que é uma pergunta retórica, né? Que é uma daquelas perguntas que a pessoa já sabe a resposta. E ele está dizendo, versículo 1 do capítulo 4, de onde vêm as guerras e as discórdias que há entre vocês? De onde? Senão de um coração ambicioso e invejoso, que é produto de um ensino errado da vontade de Deus e da palavra de Deus. Então ele está continuando o que ele estava falando no capítulo 3, que foi o que nós vimos na semana passada. Então tudo isso, ele faz brotar no coração orgulho, mentira, e essa orgulho e essa mentira produz inveja e ambição. E ele está dizendo no capítulo 4, versículo 1, que são essas coisas que fazem com que haja discórdias e guerras entre eles. E aí ele conclui o versículo 1 dizendo, será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Então esses prazeres, inveja, orgulho, ambição, mentira, tudo isso é o que faz guerrear em nós. É isso que guerreia em nós. É isso que gera entre nós discórdia, atritos, guerras, dissensões, facções. Tudo isso é causado por um coração orgulhoso, um coração invejoso, um coração ambicioso. É isso que Tiago está falando, basicamente. E aí vamos olhar o que ele diz, versículos 2 e 3. Porque tudo que ele está falando aqui tem a ver com cobiça. Tem a ver com cobiça. Versículos 2 e 3. De onde vêm as guerras? Perdão, versículo 2. Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais, e não podeis obter. Brigais e fazei guerra. Nada tendes porque não pedem. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Então o ponto de Tiago aqui, meus irmãos, é mostrar exatamente o que é essa guerra. E essa guerra é produto da cobiça. Cobiçais e nada tens. E por que é que ele vai ter um coração cheio de cobiça? Por que esse coração se tornou cobiçoso, invejoso, querendo as coisas alheias? Ele se tornou ambicioso. Agora, o que foi que fez ele se tornar isso? Os ensinamentos. Eles foram ensinados a serem ambiciosos.
Eles foram ensinados a serem orgulhosos. Eles foram ensinados a serem arrogantes. E aí eu quero que a gente passe aqui com cuidado, porque ele diz, ó, vocês cobiçam e não conseguem. Vocês matam e invejam e não podem obter. Então a cobiça é algo que faz com que eles, para ter aquilo que eles querem ter, que eles viram que outros têm e tiveram inveja disso, eles fazem qualquer coisa, incluindo roubar e matar. Eu não é? Por que é que uma pessoa rouba? Hã? Porque ele viu que alguém tem algo e ele quer aquilo. E não é por causa da sociedade, não. Então, a cobiça que está no coração faz com que ele use de meios, seja meios legais ou não. No caso aqui ele está citando meios ilegais, né? Ele fala roubais e matais, para ter o que vocês querem. E o mais interessante é que ele diz o seguinte, ó, versículo 2: vocês cobiçam e não conseguem, matais, invejai e não podem obter. Mesmo em meios, usando meios ilegais, eles ainda não conseguem. E a maneira como eles deveriam conseguir isso era fazendo o quê? Ele diz no final do versículo 2. Vocês deveriam fazer o quê para conseguir? Pedir. Pedir a quem? A Deus. Só que ao invés de pedir, vocês matam, invejam, brigam, fazem guerra, e mesmo assim vocês não têm, porque vocês não pedem. E quando pedem, versículo 3, vocês ainda pedem mal. Porque vocês pedem para quê? Para gastar nos prazeres. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos exatamente sobre isso aqui. Vamos pensar assim, vamos pensar em coisas da nossa realidade, tá? Quem trabalha, seja numa empresa, seja onde for, essa pessoa, ela busca uma melhoria? Sim ou não? Sim ou não? Ela quer uma promoção? Quer um aumento de salário? Para quê? Né? Para quê? Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer aumento. Para quê? É justamente isso. Quando se pensa em promoção, quando se pensa em ganhar mais dinheiro, quando se pensa em aumento de salário, você só está visando o seu bem-estar. Ter uma melhoria de vida. E exatamente o que eu estava falando com esse irmão é que, olha, eu nunca vi, pode até ser que tenha, mas eu nunca vi alguém dizer, eu queria ganhar mais para eu poder ajudar mais os irmãos. Eu queria ganhar mais para ofertar mais. Então Tiago está dizendo que vocês pedem e não recebem, dizendo para eles, porque vocês pedem mal. Vocês só estão pedindo para esbanjar, para ostentar, para usar e para satisfazer os desejos de vocês. Porque vocês querem, se fosse no dia de hoje, ele dizia isso, tá? Vocês querem o melhor iPhone, o iPhone do ano. É para isso que vocês estão querendo mais dinheiro. Vocês estão querendo o melhor tênis, a melhor sandália, o melhor vestido. É só para isso. É por isso que vocês não têm.
que vocês não são atendidos. Porque a ambição do coração de vocês, ela é alimentada por aquilo que vocês veem. Então vocês veem e vocês desejam. E aí não importa o quanto é. Vocês farão de tudo para saciar o desejo do coração de vocês. É ou não é? E aí Tiago está dizendo que é esse desejo ambicioso que produz as guerras. Sejam elas internas, sejam elas entre nós. Porque o único objetivo é ambicioso. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem e não recebem porque vocês só estão pensando em saciar os próprios anseios, os próprios desejos. Ah, Senhor, como eu gostaria de ganhar 12 mil reais. Para quê? Porque eu queria tanto trocar de carro. Mas por que você quer trocar de carro? Para servir melhor os irmãos? Não. É só porque eu quero mais conforto. É. E é justamente o que Tiago está batendo. Porque, deixa eu dar falar uma coisa aqui. É errado a gente pedir isso? Não. Mas aonde é que o Tiago está dizendo que está o erro? Vai falar, Pedro. É quando a gente pede simplesmente para saciar uma ambição do coração. E não usa isso, como você falou, para a glória de Deus. Porque tudo que a gente tem, foi Deus que deu. Amém? A começar pela nossa vida. Então, nós precisamos administrar bem isso que Ele nos dá. A começar pela nossa vida. Então, tudo que Ele nos dá, é necessário que a gente administre bem, para que seja para a glória dEle. Seja a nossa vida, seja o nosso dinheiro, seja o nosso carro, seja a nossa casa, seja nossos filhos, seja o que for. É para ser usado em função dEle, e não para benefício próprio. Não para benefício próprio somente. Porque, obviamente, a gente vai usar em benefício próprio. Mas esse não pode ser o nosso objetivo. Porque isso é ambição do coração. E a gente vai ver de onde procede essas coisas. Versículo 4. Olha o que ele está dizendo no versículo 4. Se alguém é ambicioso, olha o que ele diz. Versículo 4. Vocês são infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Vamos entender o que Tiago está querendo dizer aqui. Ele está chamando essas pessoas que buscam essas coisas com esse tipo de ambição de infiéis e dizendo que elas são amigas do mundo. Mas vamos entender por que ele está falando isso. Volte para o capítulo 3 e leia o versículo 15. Aqui no capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer, porque no versículo 14, ele vai falar sobre a ambição do coração. Vocês estão vendo aí? No final do versículo 14, ele fala sobre a ambição do coração. E aí ele vai dizer no versículo 15 que esse tipo de sabedoria, essa inveja, esse sentimento ambicioso do coração, não é a sabedoria que vem do alto. Essa ambição, ela é terrena, ou seja, mundana. Ela é animal, ou seja, ela só serve para satisfazer os nossos desejos primitivos. E ela é demoníaca, ou seja, ela vem do diabo. Então essa ambição, ela é mundana, terrena, ela é animal
só serve para satisfazer os nossos prazeres mais primitivos. E ela é demoníaca. Ela vem do diabo. Então, desejar as coisas com esse tipo de ambição é desejar aquilo que vem do diabo. Então, significa dizer que se eu desejo algo que vem do diabo, eu tenho amizade com quem? O diabo é o que em relação a Deus? Inimigo. Então, se eu tenho amizade com o diabo, consequentemente, eu tenho inimizade com Deus. Se esse desejo ambicioso está no meu coração, eu estou desejando coisas mundanas. E as coisas mundanas vêm do diabo. Consequentemente, há uma amizade entre o diabo e aqueles que desejam, e consequentemente uma inimizade entre Deus e aqueles que têm esse desejo ambicioso. Esse é o ponto de Tiago aqui. Só que olha só o que ele está dizendo aqui, irmãos. Preste atenção. Quando ele diz que é uma inimizade contra Deus, ele fala o seguinte: portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. A ideia aqui, quando ele fala de posição, é uma oposição de contraponto, de estar oposto a Deus. E não somente, é como se uma pessoa se colocasse contra Deus, mas é o próprio Deus vindo contra essa pessoa. Então a inimizade tem essa conotação aqui, de você estar literalmente, é como se você batesse de frente com Deus, lutando contra Deus. Você já viu um acidente de carros colidindo de frente? Uma Scania colidindo com um carro pequeno, uma Scania batendo de frente com a moto. Quem vai vencer isso? Eu acho que não vai sobrar nada da Scania, não é isso? Ai, não? Quem é que vai se dar mal nessa? Agora pense nós em relação a Deus, batendo de frente com Deus. Quem vai levar pior nessa? A ideia é isso, é um contraponto, é ser inimigo, é ir contra Deus. É isso que Tiago está falando. E aí, alguém que tem amizade com o mundo, consequentemente inimizade com Deus, essa pessoa perdeu a fé. É por isso que ele está chamando ela de quê? Não, primeiro, começo do versículo. Não. Infiéis. Por que eles são infiéis? Por que eles são adúlteros? Porque eles estão traindo a amizade de Deus. É como se eles estivessem trocando a amizade de Deus por essas coisas mundanas. Por isso eles são infiéis. Por isso eles são adúlteros. É trocar o relacionamento com Deus pelo mundanismo, por essas coisas mundanas, que o coração deseja, que o coração ambiciona. Versículo 5. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Irmãos, esse é um texto bem difícil de se interpretar. Bem difícil mesmo, porque... só um detalhe, tá? Antes de falar sobre isso, eu não sei se na sua versão está escrito ciúme, tá? Assim? A ideia de ciúme aí, porque quando a Bíblia fala de ciúme, geralmente, ele está falando de inveja. É quase um sinônimo de inveja. É você
desejar uma coisa que o outro tem. Você ter ciúme daquilo que aquela pessoa tem. Mas não é o caso aqui. Por isso que eu estou dando essa explicação, porque a palavra melhor que se encaixaria aí, no lugar de ciúme, é zelo. Deus tem zelo. Ele tem zelo. Esse é o sentido aí. Então, versículo 5. Não é sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme ou muito zelo. Então, como eu disse, o texto é difícil, né? Tem algumas possíveis interpretações, mas eu vou ficar com a mais simples aqui. O ponto é o seguinte: Deus não aceita que o ser humano tenha, ao mesmo tempo, uma amizade com o mundo e com Ele. É o que Jesus disse: não é possível servir a dois senhores. Então, o que ele está dizendo é: Deus não aceita, Deus é zeloso, e Ele não aceita que o ser humano tenha amizade com o mundo e a amizade com Ele ao mesmo tempo. Ele não aceita isso. E fazer isso é tentar provocar o próprio Deus, provocar ciúmes no próprio Deus. Ele vai falar isso num texto lá em Deuteronômio: vocês estão provocando o meu ciúme. Ele diz isso. Vamos ver. Deuteronômio 32, 21. Abra lá, por favor. Talvez até Tiago esteja citando esse texto aqui. Deuteronômio 32, versículo 21. E aqui, o ponto principal aqui é, obviamente, a idolatria, né? Todos acharam? Deuteronômio 32, 21. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 32, 21. Diz assim, ó: provocaram o meu ciúme com aquilo que não é Deus. Com suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei o ciúme com aquele que não é meu povo, e lhes despertarei a ira com uma nação insensata. Então, talvez Tiago esteja fazendo aqui uma alusão a esse texto. Rapaz, a caneta hoje resolveu cair toda hora, né? Então, provavelmente Tiago esteja fazendo uma citação desse texto, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Então, a ideia é justamente essa, meus irmãos, de dizer que Deus, Ele não aceita, por causa do zelo do Espírito que Ele colocou em nós, Ele não aceita que a gente tenha amizade com o mundo e amizade com Ele ao mesmo tempo. Porque não combina. O Espírito que Deus colocou em nós é o quê? É o quê? É santo. Como é que um Espírito Santo vai comungar, ter amizade com algo mundano? Não tem como. Ou é santo ou é mundano. Então, o zelo de Deus pelo Espírito que Ele colocou em nós, Ele não permite que o homem possa ter ao mesmo tempo amizade com o mundo e amizade com Ele. Ou essa pessoa está tendo amizade com o mundo e sendo inimiga de Deus, ou ela é amiga de Deus e inimiga das coisas mundanas. E que coisas mundanas são essas que ele está falando? A inveja e o desejo ambicioso do coração de satisfazer os seus desejos primitivos. Amém? Amém. Versículo 6. Todavia,
Ele nos dá maior graça. Portanto, diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Então, ele está dizendo aqui que Deus, entretanto, dá graça. Ele se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça. Ele não aceita que se haja ao mesmo tempo amizade com o mundo e amizade com ele, mas ele dá a graça. Para quê? Para que se possa resistir ao mundo. Só que para receber essa graça, é necessário que essa pessoa não seja orgulhosa, ou seja, não seja arrogante. Porque Deus se opõe aos arrogantes. Novamente a palavrinha aqui, tá? O que é se opor? E de encontro. Deus vai de encontro aos arrogantes. Ele rejeita, ele expulsa. Ele repele aos arrogantes, aos orgulhosos. Mas aos humildes, Deus faz o quê? Ele dá graça. O orgulho afasta a obra de Deus do nosso coração. O orgulho, a arrogância, faz com que a obra de Deus de santificação, ela não aconteça. É como se nós estivéssemos dizendo para o próprio Deus: pode deixar que eu me vire. Pode deixar que pela minha própria força eu vou ser santo. Pode deixar que pela minha própria força eu vou fazer tudo que é correto. O que vai acontecer? Se a pessoa age dessa maneira, o que vai acontecer? Se ele disser para Deus: pode deixar comigo, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer nada. Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. Jesus disse isso. Eu sou a videira, vós os ramos. Se vocês continuarem em mim, darão frutos, porque sem mim nada poderão fazer. Então, Deus, ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E aí, irmãos, essa graça que Deus dá é o que faz com que o versículo 7 seja verdade. Olha só. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como é que Deus dá graça? Se a pessoa for humilde. Ser humilde é justamente o que ele está dizendo aqui no versículo 7. Se sujeitar a ele. E quando alguém se sujeita a Deus, essa pessoa recebe graça. Para quê? Para resistir o diabo. Caso contrário, ela não vai conseguir resistir. E aí, a consequência disso é que ela vai cada vez mais ter o coração orgulhoso, um coração desejoso, ambicioso, e vai cada vez mais desejar o que é mundano. E, obviamente, o diabo, sabendo que essas pessoas têm essa fraqueza, essa ambição no coração, o que ele vai fazer? Ele vai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E vai fazer isso sempre, mostrando o quanto é fácil. E outra, mostrando o quanto nós precisamos daquilo. Olha, é possível que Tiago estava aqui, irmãos, em mente a tentação de Jesus. Porque você lembra do relato da tentação? Sim ou não? Sim ou não? Depois que Jesus resistiu ao diabo, o que aconteceu? Antes dos anjos virem, Satanás foi embora. O que Tiago está dizendo aqui? Resistir ao diabo e ele fugirá. Então é possível que na mente de Tiago está o relato da tentação.
E note que o diabo, ele tenta na fraqueza, tentando mostrar que é algo que a gente precisa. Vou mostrar. Jesus passou 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Aí qual foi a primeira tentação do diabo? Transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque naquele momento Jesus precisava de quê? De comida. Olha, é justo alguém que está com fome comer? É ou não é? Então o diabo foi bom com Jesus, não foi não? Ele só queria dar comida para o bichinho. Jesus precisava comer naquela hora? Precisava, ele estava com fome. Era o que ele precisava. O que eu estou querendo mostrar para você é que o diabo, ele vai nos tentar, tentando mostrar coisas que a gente precisa. Mas naquele momento, Jesus, o que ele mais precisava não era de comida. O que ele mais precisava era fazer a vontade do Pai. Por isso a resposta dele é: não só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo vai nos tentar, tentando mostrar coisas para nós, dizendo que a gente precisa daquilo. E se a gente não tiver, se a gente não conseguir, se a gente não adquirir, olha, vocês vão morrer. E aí, o coração ambicioso vai fazer o quê? Vai para cima, né? Só que antes dessas coisas, o que mais nós precisamos é obedecer à vontade do Pai. É ter um relacionamento com o Pai. Por isso ele está dizendo, olha, essas coisas é inimizade contra Deus. E o que nós precisamos mais do que qualquer outra coisa é ter Deus como nosso aliado. É isso que a gente precisa mais do que tudo. É isso que a gente precisa mais do que aquilo que o nosso coração ambicioso acha que a gente precisa. Irmãos, eu acredito que a maioria de nós aqui veio de condições humildes. Sim ou não? Então você consegue me dizer que você viveria sem mais da metade das coisas que a gente tem? Sim ou não? Mais da metade das coisas que a gente possui, a gente conseguiria viver sem elas? Sim ou não, irmãos? Sim. Claro que essas coisas facilitam a nossa vida. Não é esse o ponto. O ponto é que a gente não precisa. Não, ou melhor, não precisaria. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente fica desesperado quando não tem uma determinada coisa. Quer ver uma coisa? Eu sei que a coisa mais útil que pode ter numa casa é uma máquina de lavar. Mas não é isso que eu estou dizendo, né? E aí quando a bicha dá o prego, você fica maluco. Mas meu irmão, você cresceu sem isso. Eu acho que todo mundo aqui tem um celular, não tem? A gente fica doido se o celular para. Meu irmão, a gente cresceu sem isso. E às vezes, a gente se endivida para comprar, porque está sem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E tudo isso são estratégias do inimigo. O ponto não é dizer, porque obviamente o celular, ele facilita a nossa vida em muita coisa. Olha, por causa do celular, há muito tempo eu não entro numa fila da lotérica. E toda segunda-feira era sagrado, eu ter que pagar minhas contas, eu tinha que ir para a fila da lotérica. O ponto não é esse. O ponto é, se eu ficar sem meu celular, quer dizer que eu não consigo mais ir para a fila da lotérica?
tenho que, sabe, tirar dinheiro da onde não tem para poder comprar outro ou arrumar o celular. Esse é o ponto. Que muitas vezes é só por ambição do coração e por mais nada. Então, irmãos, para que possamos resistir ao diabo, é necessário que a gente se submeta a Deus com toda humildade, para que Ele possa dar graça a nós, e assim a gente possa resistir às tentações do inimigo. Eu quero voltar só numa coisa aqui que eu acho muito importante. Porque eu estava falando da ambição e eu falei dos ensinos que podem nos levar a ter ambição, né? Mas eu acabei esquecendo de falar que ensinos são esses. E quando eu falo de ensino, eu estou falando de ensino da igreja. Então, preste atenção. Você já ouviu falar em teologia da prosperidade? Sim ou não? A teologia da prosperidade é aquela que diz o seguinte, ó. Primeiro, quanto mais você der, mais Deus vai te... vai te devolver. Mas isso não é bíblico. Deus não faz barganha com ninguém. Quem fez barganha ou tentou fazer barganha foi o diabo, não foi Deus. Quando ele disse para Jesus, tudo isso te darei se tu me adorar. Quem disse isso foi o Satanás, não foi Deus. Por isso esse tipo de ambição, ela é maligna, ela vem do diabo, ela não vem do Senhor. Mas a teologia da prosperidade, ela alimenta isso no nosso coração. Que você é um filho de Deus e, portanto, você não pode ficar mendigando. E quando eles falam de mendigar, não é que você vai ser mendigo mesmo, não. É que você não pode ser pobre. Isso, não pode ser caldo, tem que ser cabeça, né? Então tudo isso são ensinos que alimentam o nosso coração ambicioso. Que afinal de contas a gente é filho de Deus. Ora, o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor do Universo. O dono da prata e do ouro, não é? Então como é que ele deixa os filhos dele passar necessidade? Como é que ele deixa os filhos dele na pobreza? Nós temos que ser ricos, irmãos. Amém? Amém não, irmãos. Isso é teologia do inferno. Mas tudo isso alimenta o nosso coração ambicioso. Que a gente começa a pensar, olha, é verdade, né? Deus é o Deus do ouro e da prata. E eu sou um filho dele. O pai dá coisa boa para os filhos. Eu vou buscar o que é meu. Aí a gente sabe como? Igual o filho mais novo lá da parábola. Pai, me dá o que é meu, que eu vou me embora. Isso é maligno, irmãos. Isso alimenta a ambição do coração. Vocês entenderam isso? Versículo 8. E aí agora Tiago ele vai dizer, ele vai, na verdade, mostrar qual é a atitude correta de se submeter ao Senhor. Porque no versículo 7, né? Aliás, versículo 6. Não, versículo 7 mesmo. Ele disse, sujeitai-vos a Deus, se submetam a Deus. E agora ele vai dizer, do versículo 8 até o 10, como é que alguém pode se submeter a Deus de maneira correta. E aí, em primeiro lugar, ele vai dizer, versículo 8, achegai-vos a Deus. Então, a primeira coisa que alguém que quer submeter a Deus, ele tem que fazer é se chegar a Deus. É buscar a Deus. É ir aonde a gente sabe que pode encontrar Ele. E aonde é que nós encontramos o Senhor? Em oração, na sua palavra, nas reuniões do povo de Deus. É aí que a gente encontra Ele. Então, se eu quero me submeter a Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é se chegar a Deus. Segundo,
Versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma coisa interessante ainda nessa questão do chegar, né? Ainda no primeiro, tá? Estou ainda no primeiro. Porque Deus se chegará a nós se a gente se chegar a Ele primeiro. É o que ele está dizendo aqui. Voltando na parábola que eu falei, né, de Lucas 15, quando o filho mais novo retorna, o pai recebe ele como? Mas o pai foi buscar ele? Não. O filho que se achegou. E aí, Deus se achegou a ele. O pai se achegou a ele. Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. A segunda coisa que ele vai dizer aqui é: limpai as mãos, pecadores. E deixa eu explicar o que seria esse limpar as mãos, né? Todas as vezes que alguém faz uma coisa na Escritura, a gente tem, por exemplo, o próprio Deus vai dizer assim: olha, isso é obras das mãos do Senhor. Você já ouviu isso na Escritura? A Bíblia falando isso? Obras das mãos de Deus. Então tem a ver com alguma coisa que foi feita, alguma ação realizada. Então limpar as mãos significa que alguém fez uma ação que deixou as mãos sujas. Então a ação que deixa a mão suja é o pecado. Então o que ele está dizendo é que essa pessoa, limpar as mãos, significa fazer com que ela corrija as suas atitudes pecaminosas. Limpai as mãos, pecadores. Vocês não podem ter procedimento de pecadores. Você não pode proceder como um pecador. Limpem as suas mãos, mudem os seus procedimentos. Deu para entender, não deu? Amém? Versículos ainda 9: limpai as mãos, pecadores, e vós que sois vacilantes, né, ou ânimo dobro em algumas versões, purificai o coração. Purificar o coração é limpar ou santificar as intenções. Lembrem-se, ele está falando sobre ambição. Ambição de quê? Ambição do coração. Então ele tem que modificar as intenções do coração. Se chegue a Deus, mude as suas atitudes, mude, limpe as suas intenções do coração. Quarto, versículo 9: entristecei-vos, lamentai e chorai, e que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Lamente, em outras palavras, usando numa frase, seria: lamente pelo pecado. Lamente pelo pecado. Não diga que está tudo bem se você estiver em pecado. Não diga que está tudo bem se você estiver longe de Deus, se você não estiver num relacionamento com Deus, se você estiver com inimizade com Deus. Não está tudo bem. Lamente, chore pelo pecado. Afligi-vos, lamente, chore, converta o vosso riso em pranto e alegria em tristeza. É o lamento pelo coração impuro. E por último, versículo 10: humilhai-vos diante do Senhor. Humilhem-se, submetam-se a cada vez mais, cada dia mais, diante do Senhor. E aí ele conclui: e ele vos exaltará. E deixa eu só explicar isso aqui para a gente não entender errado. Quando ele está dizendo que ele vos exaltará, não é que ele vai colocar o seu nome no mais alto nome, né? E a gente ultimamente tem visto muitas pregações nesse sentido, né? Deus vai pegar você e vai te levar botar no melhor lugar, vai te exaltar. Isso aqui não tem nada a ver com exaltação do nome.
Isso aqui tem a ver com o que ele falou lá no capítulo 1, e eu vou pedir para você voltar para lá. O capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. É disso que Tiago está falando quando ele está dizendo que Deus irá exaltá-lo. Deus irá colocá-lo na posição de exaltação, que é o quê? De ser um servo de Deus. A condição humilde, aliás, a alta condição, a alta posição aqui de Tiago capítulo 1, é de alguém que é um cristão mesmo. Essa pessoa, ela vai, olha só que, lá no versículo 10, ele vos exaltará. O que seria isso? Seria Deus nos dando a graça de resistir ao diabo. É nós nos tornando aquilo que Deus sempre quis que a gente fosse. Um servo dele. Povo dele. Isso é a alta posição. Isso é exaltação. Não é o nosso nome sendo exaltado acima de todo nome, porque esse é o nome de Jesus. E infelizmente essa desgraça chamada teologia da prosperidade também ensina essas baboseiras aí. De que o nosso nome vai ser exaltado. De que o nosso nome vai ser glorificado. Não. A exaltação dada pelo Senhor é a graça dele derramada sobre nós, para a gente ter o poder, não por nós, mas pela graça de Deus, de resistir às tentações de Satanás. É assim que ele irá nos exaltar, nos dando graça para ter um coração puro, para ter um coração não motivado por ambição mundana, mas ter um coração purificado. Como ele diz no versículo 8. Aliás, versículo 8. Limpai as mãos e purificai o vosso coração. Isso é a exaltação aqui do versículo 10. Para concluir essa parte, versículos 11 e 12. Não falem mal uns dos outros. Quem fala mal dos outros, do irmão, o julga e fala mal da lei e a julga. E se julga a lei, já não é cumpridor da lei, mas juiz. E só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Então, para começar, ele está falando aqui de uma coisa muito importante, né? Ele começa dizendo, não falem mal uns dos outros. Aqui a gente pode incluir, tá? A questão da fofoca também. Mas ele está falando de uma coisa mais específica. Ele está falando de julgamentos condenatórios. O que seria julgamento condenatório? Aquele que já joga a pessoa no inferno. Aquele que diz, olha, você está no inferno, você vai para o inferno. E ele está dizendo que isso não pode ser feito por nós. Vale salientar que Tiago não está dando carta branca, não está aqui dando uma autorização para as pessoas fazerem tudo o que elas quiserem sem que ninguém diga nada. Esse não é o ponto aqui, não. Quando ele diz, olha, não julgue o irmão, ele não está falando sobre isso, até porque Jesus disse que nós temos que corrigir o irmão. E ele fala isso em Mateus capítulo 18. E Jesus também diz que nós temos que julgar pela reta justiça. João 7, 24. Então, Tiago, ele está falando de um outro tipo de julgamento. Ele está falando de um julgamento condenatório. Tanto é que ele termina o versículo 12 dizendo que só Deus pode salvar ou destruir. Então, é desse tipo de julgamento que Tiago está falando. E por que ele está dizendo para não fazer isso? Muito simples. Porque se a gente fizer isso,
a gente está agindo não como quem cumpre a lei, mas como quem legisla, quem é juiz. Logo, estaremos nos colocando no lugar de Deus, que é o juiz. Quem não só quem faz, mas quem a estabeleceu. Por isso ele diz o seguinte, preste atenção. Quem fala mal de um irmão o julga e fala mal da lei. E se alguém julga a lei, esse não é o cumpridor, mas o próprio juiz. É o juiz quem julga a própria lei. E esse juiz aqui é Deus. E ele diz no versículo 12 que só há um legislador e juiz. Um legislador, ou seja, aquele que fez a lei. Um juiz, aquele que cumpre, faz a lei ser cumprida. Que no caso, ou condena, ou salva. Versículo 12. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Então, ninguém pode se colocar nessa posição. Esse julgamento condenatório só cabe a Deus. Amém. Versículo 13. E agora a gente vai passar para outra parte aqui, que é as palavras. As nossas palavras precisam ser submetidas a Deus. Versículo 13. Agora prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Eu quero aqui primeiro dizer o seguinte, que tudo que a gente pensar em fazer, a gente precisa colocar Deus na equação. Porque afinal de contas, a gente só vai fazer se Ele quiser. Porque se Ele não quiser, não vai fazer. Mas deixa eu desconstruir uma coisa que eu acredito que metade, se não todos nós, pensamos dessa maneira. Você já ouviu essa frase? As palavras têm poder? Sim ou não? A pergunta é: aonde ela está na Bíblia? Estou esperando. E sabe por que vocês não sabem? Sabe por que vocês não conhecem? Sabe por quê? Porque não existe. As nossas palavras não têm poder. A de Deus tem. Olha o que ele está dizendo aí no versículo 13. Vós que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Se as palavras tivessem poder, quando alguém dissesse isso, o que ia acontecer? Ia acontecer exatamente o que ele está dizendo, né? Que ele está decretando. Ninguém pode decretar nada, a não ser Deus. As nossas palavras podem ferir ou magoar pessoas, mas nunca, jamais decretar absolutamente nada sobre elas. Porque nossas palavras não têm esse poder. Esse poder está único e exclusivamente para a palavra de Deus e não para as nossas. Mas eu tenho certeza que a gente já falou isso. A palavra tem poder. Se for a palavra de Deus, tem. A nossa, não. Essas palavras magoam, ferem. Mas não tem poder para decretar absolutamente nada sobre a vida de uma pessoa. Ela pode talvez influenciar alguém a ir por um caminho. Mas não significa dizer que essa pessoa está decretada para ir por esse caminho para sempre. Não. É o que Tiago está dizendo. Mas no contexto que a gente viu na semana passada,
ela pode abençoar quando ela ensina o caminho que leva a Deus. E ela pode amaldiçoar quando ela ensina o caminho que leva para o inferno, que é maldição, é perdição. Esse é o sentido aqui. Não é que as nossas palavras tenham poder. O poder está exclusivamente na palavra de Deus e não na nossa. Nós jamais temos o poder de decretar alguma coisa. E ele vai dizer isso aqui, ó, versículo 14. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. E ele está sendo bem simples aqui, olha. Por que a gente não tem o poder de decretar alguma coisa? Meu irmão, tu não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Tu não consegue falar nem sobre o teu futuro mais próximo, que é amanhã. Quem dirá decretar alguma coisa para daqui a 2 anos, 3 anos, 50 anos? E por quê? Porque tu não sabe nem se vai estar vivo. Olha o que ele diz. O que é a vossa vida? Vocês são como névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. A nossa vida é tão curta. A gente não tem o poder de decretar nada, porque a gente não tem como nem saber se a gente vai estar vivo amanhã. Porque a vida é curta demais. Então, se nós não temos o poder de decretar nem se a gente vai estar vivo amanhã, quem dirá decretar outras coisas? A única palavra que decreta é a do Senhor. Nem quando um médico diz para um paciente terminal, olha, a tua hora chegou. Essa palavra não é a palavra final, porque ele não tem a palavra final. A palavra final é do Senhor. E se o Senhor disser que chegou a hora, aí chegou. Porque só Ele tem a palavra para decretar. Nenhum de nós tem esse poder. E aí ele vai dizer, versículo 15. Em vez disso, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É engraçado que às vezes, né, a gente meio que debocha disso aqui. Porque a gente diz assim, olha, se Deus quiser, aí a pessoa diz, e Ele quer. Mas como é que tu sabe? Se Deus quiser, amanhã eu venho. E Ele quer. Como é que Ele te falou isso? É se Ele quiser. Se Ele nos permitir. E isso é se submeter à vontade de Deus. Porque nós só podemos dizer que vamos fazer algo ou não. A gente pode fazer planos. Isso não é errado não, tá? Esse não é o ponto de Tiago. Mas é o que Provérbios diz, o homem faz seus planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então os planos precisam estar em acordo com a vontade de Deus. As nossas palavras precisam estar de acordo com as palavras de Deus. Porque no final das contas, a última palavra sempre é do Senhor. E não nossa. Por isso, ao invés de dizer, faremos isso ou aquilo, a gente diz, se Deus quiser, se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, se Deus permitir, nós estaremos vivos. E faremos isso ou aquilo. Versículo 15, vamos ler. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Para concluir, versículo 16 e 17. Mas vocês se orgulham da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. E aí ele está falando ainda aqui da questão, tanto de você dizer alguma coisa, querer decretar alguma coisa, e também está envolvido aqui a ambição do coração. E aí ele diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz,
comete pecado. O que seria o bem aqui que ele está falando? Seria fazer a vontade de Deus. Seria purificar as mãos, pecadores. Seria chegai-vos a Deus, purificai o coração, lamentar pelo pecado. Fazer tudo isso que faz parte da vontade de Deus. Seria dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Tudo isso faz parte de fazer o bem. Se nós... Eu não sei até que ponto a gente entende isso aqui. Fazer o bem, porque tudo que é bom vem do Senhor. Amém? Amém? Então, consequentemente, o que não é bom não vem dele. E se eu sei o que é bom e não faço, é como se eu estivesse escolhendo o que é mal. Porque, olha, não se engane. Não existe um meio termo. Todas as vezes que a gente deixa de fazer alguma coisa que é certa para o Senhor, nós não estamos apenas deixando de fazer. Nós estamos escolhendo não fazer. E escolher não fazer é escolher o mal. Porque tudo que vem da vontade do Senhor é bom. Não é isso que diz a palavra dele? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Logo, não fazer a vontade do Senhor é o contrário. E o contrário de bom é mal. Por isso que, se eu não faço o que é correto, naturalmente eu estou escolhendo o que é mal. E, portanto, pecando. Não fazer o correto é escolher fazer o errado. E fazer o errado é pecado. Vocês entenderam isso, irmãos? O que aprendemos em tudo isso? Põe aí. 4 coisas. A ambição e anseios por satisfazer as paixões do coração é algo mundano, maligno e, portanto, é inimizade contra Deus. 2. Temos que nos submeter a Deus com toda humildade, para que possamos receber dele graça, e só assim iremos conseguir resistir às tentações do diabo contra nós. 3. As nossas palavras devem estar sempre debaixo da vontade soberana do Senhor. E 4 e último, fazer o que é certo é a garantia de não pecarmos contra o Senhor nosso Deus. E fazer o que é certo é fazer a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar. Fique de pé aí no seu lugar. Oremos. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, o que eu te peço nesse momento é algo bem simples, Senhor. Coloca isso em nosso coração, Pai. Limpa o nosso coração de toda e qualquer ambição e desejo ambicioso do coração. Que a nossa vontade esteja alinhada com a Tua vontade. Que não venhamos querer, Deus, amizade com o mundo, mas amizade contigo, Pai. Limpa o coração, limpa as nossas mãos. Nos faz sempre lamentar, Pai, pelo pecado. Nos faz nos achegarmos mais a Ti. Senhor, que a nossa vontade sempre seja estar debaixo da vontade do Senhor. Tira, Deus, do nosso coração toda arrogância e orgulho que possa nos fazer, nos impedir fazer a vontade do Senhor. E Pai, nos faz, ó Deus, fazer o que é correto, porque isso é a garantia, Senhor, que nós jamais estaremos pecando contra o Senhor. Nos faz sempre escolher, Pai, fazer o que é bom.
Escolher, Deus, fazer coisas boas, aquilo que vem de Ti. Inclina, Senhor, o nosso coração em direção a Ti e às coisas que vêm de Ti. Em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, em paz para as nossas casas. Nos protege, Senhor, no caminho de volta e que nenhum mal nos aconteça. Perdoa os nossos pecados e não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Livra a Tua igreja, o Teu povo, do mal. Em nome de Jesus. Faz assim, Pai. É isso que te pedimos, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos em paz e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.